Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Nós vamos, depois no final nós fazemos a oferta. Bom que a gente já pega o embalo. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 5. Pedir aquela água abençoada. A gente dá aquela... 1 João, capítulo 5. Nós estamos numa quinta-feira, onde nós temos este propósito de falar sobre vitória, de declarar vitória, de viver a vitória, de conhecer aquilo que é vitória diante o reino de Deus. E eu creio que vão ser períodos onde nós vamos conhecer, vamos nos capacitar, e tenho certeza que Deus vai nos dar tudo aquilo que Ele tem separado para nós, e tudo aquilo que Ele é capaz de fazer já na nossa vida. Amém, irmãos? 1 João, capítulo 5, encontrou aí, irmão? No final da Bíblia, bem lá no finalzinho, o endereço é esse. Lá perto da capa. Amém, irmãos? As crianças estão saindo para ensaiar, né? Estão aproveitando, né, para Páscoa. E muito feliz de ter os irmãos aqui nessa noite. Fique à vontade, amém, irmãos? Para adorar, para bendizer, você que nos visita, aqui é a casa do seu Pai. Amém? Fique à vontade. Quem encontrou, dá um sorriso aí, meu irmão, amém? Se coloque de pé, então. É isso aí, né? Só o Moché. Só... Versículo 4 está escrito assim. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Repita comigo, a nossa fé. Mais forte, a nossa fé. Amém? Pai querido, que possamos entender e compreender a Tua palavra mais e mais. Por isso eu lhe peço que o Teu Espírito Santo continue ministrando, como já tem feito neste lugar e como está operando aqui esta noite. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meu querido, minha querida. E quando, se por acaso alguém chegar para você e fazer a pergunta, qual é a sua fé? Qual é a nossa fé? Qual é a nossa fé que vence o mundo? Que fé é esta? Que fé é esta que vence o mundo, irmãos? Quem sabe você encontrar alguém muito questionador e pergunta para você, qual é a sua fé? O que é fé? O que é acreditar em Deus? Que fé é esta? O texto nos diz, João diz que esta fé é a fé que vence o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele vence, e essa é a vitória. A vitória é esta por causa da nossa fé. Porque nós temos fé. Em Hebreus, o capítulo 11, está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que você acredita. É o firme fundamento da esperança. É o firme fundamento baseado na certeza daquilo que você ouviu, daquilo que você foi ensinado. A nossa fé é baseada numa esperança. Uma esperança não é no sentido apenas de aguardar, de ficar esperando. Uma esperança é algo que nos move, que faz que nós vivamos de uma forma diferente. Essa é a nossa fé. E que fé é esta? Quando falamos de vitória, uma vitória que vence o mundo, que vitória, que fé é essa que faz vencer o mundo? O texto vai dizer assim: quem vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? O texto vai, o apóstolo vai dizer que esta fé é a fé baseada em Jesus Cristo. Que esta fé é acreditar em Jesus Cristo. Você ter fé é você confiar e acreditar em alguém. É você ter certeza em algo. É você confiar em alguém ou alguma pessoa ou em alguma coisa. Você ter certeza que aquilo acontece, que aquilo funciona.
Por exemplo, quando você... quem pega ônibus aqui para trabalhar, ou costuma pegar ônibus? Pega ônibus. Quem aqui entra dentro do ônibus e pergunta para o motorista se ele está bem, está tranquilo, motorista está beleza, show de bola, dormiu bem? Você pergunta para ele se ele dormiu bem? Por educação ou porque você quer saber se ele está bem mesmo? Oi? Eu não entendi, mas é isso aí mesmo. Você chega, evangeliza? Então, se você... Mas a gente se preocupa, a gente está dentro do ônibus, nem sabe como é que o motorista está, porque a gente acredita que ele está bem e vai levar a gente onde a gente vai chegar, onde a gente quer chegar. A gente atende o telefone celular e nem sabe como é que funciona, mas atende o celular e acredita que o fulano de tal que está falando com você, ainda que você não sabe explicar qual é o mecanismo que faz o celular funcionar, mas você vive e acredita que aquilo funciona. Não funciona? Às vezes, é verdade. De Deus, essa foi forte. Às vezes funciona. Ter fé é você confiar em alguém. E confiar em Jesus implica em vários fatores, em várias questões que faz que nós, como seres humanos, consigamos vencer o mundo. Quando a Bíblia fala o mundo, não está falando da natureza, não está falando das coisas que existem, né, neste mundo, está falando do sistema, está falando de um sistema de ganância, de morte, de violência, um sistema onde ninguém não está aí para ninguém, num mundo de corrupção, de sujeira, de pecado. Mas quem acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, baseado nesta fé, nós vencemos e conquistamos a vitória neste mundo, conquistamos aquilo que Deus tem para nós. Essa é a vitória, porque nós temos fé em Cristo Jesus. Vivemos, meu irmão, minha irmã, um período onde a igreja, segundo as estatísticas, o evangelho, as pessoas, tem muitas pessoas indo para a igreja, confiando, mas muitas delas têm confundido a questão de ir para a igreja ou apenas trocar de religião, ou apenas mudar a placa da igreja, porque nós temos um compromisso como homens e mulheres de Deus, tentar o máximo possível se esconder e Jesus aparecer através do nosso discurso, através das nossas músicas, através da nossa vida. Jesus tem que aparecer, porque a base da nossa fé é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A nossa história, o nosso testemunho, Jesus precisa aparecer, meu irmão, na nossa vida, porque se Ele não aparece, como é que as pessoas vão entender qual é a nossa fé? A nossa fé está em adorar e servir e seguir a Jesus Cristo, porque se eu sirvo a Jesus Cristo, logo a minha fé está baseada na palavra de Deus, porque aqui está a santa revelação de Deus para as nossas vidas. Levanta a tua Bíblia, meu irmão, e levanta-se, é mistério. Amém, irmãos? Está aqui a palavra. Para muitos é mistério, né? Você viu a história da irmã que perdeu o óculos? Viu? Ela nunca encontrava o óculos. Já viu essa? Já viu, então? Nunca viu, não? Ela está procurando óculos. Irmã, crente, canela de fogo, tocha humana. De repente ela vê que ela esqueceu o óculos dentro da Bíblia. Quando ela vai pegar a Bíblia, que ela viu que o óculos está lá. Ou seja, se ela perdeu o óculos dentro da Bíblia, irmão, é porque a Bíblia não era aberta para ser lida. Tem gente que não busca, não ler a palavra, não medita na palavra e quer viver as vitórias que Deus tem. Nós somos um povo da palavra. Precisamos ser conhecidos como o povo da palavra, baseados na palavra, que é apaixonado pela palavra, que não consegue ficar longe dela, porque dela contém a revelação suprema de quem é esse Cristo, de quem é este Deus. Um dos textos mais maravilhosos da palavra de Deus, eu quero que você abra aí em Colossenses, abra comigo em Colossenses. Se a gente não tem um contato com a palavra, a gente não vai ter como explicar a nossa fé. A nossa fé não está baseada apenas num Deus que fez um milagre para mim, um Deus que mudou minha vida era assim, agora é assado. Não, nós devemos ter base para viver e saber mergulhar nessa vitória que Deus tem para nós. Nessa vitória baseada em Cristo, não uma vitória baseada em métodos, não uma vitória baseada em rituais, não uma vitória baseada em pessoas ou em
estratégias humanas, mas uma vitória baseada na pessoa de Jesus Cristo. Baseada em Jesus Cristo. Eu preciso, para me ser vitorioso, para que eu tenha uma fé que me dá vitória sobre o mundo, eu preciso ter intimidade e conhecer a Jesus Cristo. Porque tem gente aí que não sabe quem é Jesus. Tem pessoas aí que não sabem explicar quem é Jesus. E o apóstolo Paulo foi um homem que teve muita inspiração de Deus. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Colossenses está aí, irmão. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Amém? Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo teu sangue, na sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Você pode levantar a mão então, glória a Deus, esse Jesus, meu irmão. Quem é esse Jesus? É aquele que coube a Deus colocar nele toda a plenitude de Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ter intimidade com Deus, conheça Jesus, porque é através de Jesus que é a libertação, através de Jesus que existe vitória, meu irmão. Só através dele, não através da igreja, porque a igreja é liberta através de Jesus. Tem muita gente querendo vitória através da igreja. Se você vier buscando vitória através da igreja, através dos humanos, você vai se frustrar. Mas vem para a igreja buscando em Jesus, que você vai ver a vitória que Deus tem separado para a tua vida. Vem para a igreja sabendo que aqui tem seres humanos falhos, seres humanos que erram, limitados, seres humanos que não sabem enxergar um palmo na frente do nariz. Mas se você está aqui com um anseio, com uma vontade de conhecer a primazia, a excelência de Deus, conheça Jesus Cristo Nazareno, porque Ele é a plenitude de Deus. Deus colocou toda a primazia em Jesus, toda a excelência da glória em Jesus Cristo. E se nós não temos intimidade, se eu não conheço Jesus, que vitória? Que vitória que eu busco? Porque nós somos seres humanos em busca de vitória, mas qual é a vitória que eu preciso? Se eu medito na palavra e descubro quem é Jesus, eu descubro quem eu sou. E meu irmão, minha irmã, você só descobre quem de fato você é quando você conhece Jesus. Você só descobre quem você é, aquilo que você tem, aquilo que precisa mudar, se de fato você conhece Jesus. Você só descobre a vitória que você precisa, como foi lido aqui no início, as necessidades que serão supridas imediatamente na tua vida, se nós de fato conhecemos, nos entregamos para Jesus. Porque ao olhar para Jesus, logo eu me conheço. Sem Jesus não tem como o ser humano conhecer, porque tudo existe, ou melhor, subsiste por causa dele. Tudo, repita comigo, tudo subsiste por causa de Cristo. Se você vê um passarinho voando, meu irmão, se você vê vindo para cá, você vê aquela lua bonita. Eu não sei fase da lua, eu não manjo isso. Cheia, mistério. Tudo acontece porque é Jesus Cristo, tudo existe por causa dele. Seu coração bate por causa dele. Você existe por causa dele. Ou melhor, você subsiste porque é ele que faz você. É ele que sustenta todas as coisas. É doido mesmo, irmão. Tudo por causa dele. E se eu não procuro entender qual é essa vitória,
Essa vitória, tanto é que a quinta da vitória está lá. Tem muita gente que acha que é vitória de qualquer jeito. Eu vou lá só para receber a minha vitória e sair voado. Você pode até receber uma vitória, pode até receber uma cura, mas se você não conhecer o dono dela, meu irmão, daqui a pouco essa vitória não faz sentido nenhum para a tua vida e logo você está vazio de novo. Mas se você conhece o dono da vitória, aquele que venceu na cruz, a sua vida não será, nunca mais será a mesma, nunca mais será do mesmo jeito, porque você vai estar firmado naquele no qual você descobriu que você subsiste por causa dele. Não tem como eu existir, é como o aparelho, é como esse retorno aqui ligado na energia. Sem energia não funciona. Ele é tudo isso, mas sem energia não é nada. Você pode ser isso tudo aí, mas sem Jesus você não é nada. Sem Jesus não somos nada. Então se eu conheço Jesus, porque essa é a minha fé não é apenas acreditar em Deus. Porque a Bíblia vai dizer em Tiago que até o diabo crê. Mas fé é você confiar em Jesus e viver nessa esperança. É você confrontar aquilo que humanamente você só vê coisas difíceis, ruins, luta, dificuldade, mas a fé é o firme fundamento das coisas que você, não que você vê, mas que você espera, que você confia. E se você confia, você sabe que diante dessa realidade difícil, você sabe que por detrás dela existe o domínio do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? Amém, igreja? Qual é a nossa fé? A nossa fé é em confiar em Jesus. Esse Jesus que foi aquele que lá no Jardim do Éden já era a semente, a promessa de Deus, a semente da mulher para esmagar a serpente. Aquele que é a raiz de Davi, aquele que é o grande leão da tribo de Judá. Aquele que veio para levar os nossos pecados, porque se eu tenho fé em Jesus, logo eu descubro que sem Jesus não sou nada, que eu sou um simples, um pequeno, um pecador sem condição nenhuma de ter vida. Mas quando eu conheço Jesus, eu descubro que Ele pagou os pecados e me tirou o peso da lei, porque a lei veio para mostrar para o homem como ele estava tão distante de Deus. O Antigo Testamento vem mostrando a lei para mostrar como o homem não conseguia andar perto de Deus, porque o ser humano decidiu andar com os seus próprios caminhos. E quando Deus colocou o seu caminho diante do homem, o homem foi tropeçando, caindo na mão de inimigo, tropeçando até chegar a Jesus. Jesus poderia vir e resolver um problema de Israel. O problema de Israel era a sequência, a constância em cair na mão de um inimigo, de ser oprimido por alguém. Mas Jesus não veio libertar a gente pelo lado de fora, meu irmão. Jesus não veio libertar a gente, nos dar uma vitória do lado de fora, dar uma casa melhor, dar um carro melhor. Primeiro Jesus veio dar uma vida melhor. Primeiro Jesus veio nos libertar por dentro, dar uma vitória que ninguém poderia nos dar. E só através da cruz isso foi possível. Só através da cruz, levando todo o nosso pecado. Essa é a vitória, meu irmão. Essa é a vitória que vence o mundo. A vitória da cruz, onde Ele leva toda a maldição, todo o pecado, toda a sujeira, tudo aquilo que a lei me levava a pensar e a concluir que para mim não tinha mais jeito. Ele na cruz do Calvário leva a minha dor e me dá uma nova esperança, uma nova fé, uma nova vida, baseado na fé de Jesus Cristo. O mundo ainda vive situações difíceis. O mundo ainda vive situações complicadas, mas nós somos o povo que conhece Jesus. O mundo precisa ouvir o grito, meu irmão, da nossa voz. O mundo precisa ouvir o nosso barulho. O mundo precisa ouvir o nosso barulho dizendo, olha, o mundo ainda passa por aflição. Mas eu quero dizer para você que há mais de 2000 anos atrás, Jesus já venceu a morte. Há mais de 2000 anos esse mundo experimentou o maior evento que esse mundo poderia imaginar. Vou falar um trem para você aqui, não assusta não. Pode falar, né? Depois a gente resolve. Depois o pastor Célio resolve. Os difíceis fica para ti, né? Meu irmão, qual o maior evento desse mundo, meu irmão? Qual o maior evento? Está por vir ou já aconteceu? Tem gente que fica na expectativa. Olha o arrebatamento. Arrebatamento só é arrebatamento porque num dia Jesus morreu na cruz por você. Porque um dia Ele ressuscitou dentre os mortos. O maior evento dessa humanidade já aconteceu. A maior vitória que você precisava na tua existência já aconteceu. Se você está triste, por quê então, meu irmão?
Por que tristeza? Por que desânimo? Por que cansaço? Porque a maior vitória que nós precisávamos já aconteceu. O dia da concretização do reino vai acontecer. Vai acontecer, eu espero esse dia. Mas se não acontecer na minha época, se não for arrebatado, meu irmão, para mim já basta, porque eu conheço a salvação. Eu conheço a salvação, conheço a vitória da cruz. Então, mesmo morrendo agora, eu estou feliz porque Jesus já me revelou a maior vitória que eu precisava ter. Então olha para o teu irmão que aquela cara de notícia boa fala assim, ó, você é mais do que vencedor. Mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo passando luta, você tem vitória para contar. Fala para o teu irmão, tu tem vitória para contar, ô crente? Meu Deus, você tem vitória, minha irmã? Você tem vitória para contar? Qual vitória? Qual é a sua fé? A minha fé é em acreditar que todo o jugo do pecado, todo o jugo da lei foi quebrado na cruz do Calvário. Ô vitória! Ô vitória! O apóstolo Paulo, em Coríntios, o apóstolo Paulo foi um cara mesmo. E quando a gente pensa no apóstolo Paulo, você vai imaginar aquele cara, um cara cheio de defeito, um cara cheio de limitação, um cara que tinha vergonha de pregar, sabia que ele não era aquele cara eloquente para pregar para as multidões, escrever. Dizem que ele não escrevia, ele ditava porque ele tinha problema nas vistas. Então são coisas que a gente não sabe muito bem, não está muito claro na Bíblia, mas não era aquele cara bonitão, igual o pastor Célio, assim, ó. Igual o Tiago, ou Glória, humildemente, é aquele cara tranquilo, baixinho, na dele, mas quando escrevia, quando falava, era algo que ele conhecia, porque era um homem mergulhado na lei, e quando ele tem encontro com Jesus, ele descobre de fato qual era a verdadeira liberdade, a verdadeira vitória. Um homem que tem um encontro com Deus tremendo, que fez que o evangelho pudesse chegar aqui para a gente, porque até então está tudo amarrado dentro dos judeus. Eu não entendo que as pessoas ficam no negócio de judeu, bandeira de Israel para cá. Nós somos brasileiros, meu irmão, o evangelho chegou para nós, é tempo nosso. O apóstolo Paulo teve esse trabalho, meu irmão, trabalho de desvincular o Jesus só para judeu. Tem gente querendo devolver só para eles. Não, o evangelho agora é para todo mundo, meu irmão, para todo mundo. Essa vitória não é para um povo só. A gente não ora para paz para um país só, a gente ora para o mundo inteiro, porque a vitória de Jesus é para o mundo inteiro, meu irmão. Quem crê nisso, dá um sorriso para Jesus aí, meu irmão. É vitória. Isso o apóstolo Paulo escreve em Coríntios, capítulo 15. Aqui ele arrebenta mesmo. É de primeira, meu irmão. 1 Coríntios. Ele vai falar da ressurreição de Cristo. Existia uma dúvida entre os coríntios, nessa cidade, aqueles que acreditavam em Jesus. Um acreditava que não acreditava em ressurreição, a vida era só aqui mesmo. Tanto é que tem um texto aí que não vou ler, você pode estar lendo depois, que fala que vamos comer mesmo, porque a ceia dos coríntios, meu irmão, tinha comida à vontade, muito parecido com a gente, né? Vai gostar de comer assim lá longe, meu irmão. O povo comia bastante e o apóstolo Paulo corrige, olha, vocês estão comendo demais, gente. Vocês estão comendo e não deixa outro povo chegar. Quando a comida está posta à mesa aqui, é porque a ceia era assim. Todo mundo comendo, aqueles que não tinham, chegava atrasado, não comia nada. Ou seja, a comunhão aí era só para quem tinha fome e para quem tinha dinheiro. E naquela discussão toda, ele explica a questão da ceia e entra na questão da ressurreição. Alguns acreditavam que existia ressurreição, outros não. E ele explica, olha, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele aparece para várias pessoas, tudo isso está escrito. Aparece, se revela. E esse Deus que dá para nós, versículo 57, 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus. Daí para você marcar na sua Bíblia, marca de caneta, não fica feio, marca de lápis, né? Faz bonitinho, a sua Bíblia já é marcada, se for caneta, rabisca aí, não, mas marca aí, mas grava isso, graças a Deus, que nos dá o que, irmão? A vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todo mundo junto? Achou aí, gente? Essa cara de perdido, achou aí, gente? Vamos ler junto então, no 3. 1 Coríntios 15, 57. Vamos lá, 1, 2, 3. Graças a Deus
que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória vem por intermédio dele, meu irmão. A vitória não vem porque a gente ora muito. Eu não oro muito, eu não devo orar muito porque eu quero uma vitória. Eu oro muito porque Jesus é a minha vitória. Eu devo orar muito porque Jesus me leva a orar muito, a buscar muito. Eu não oro muito porque eu quero aquela vitória. Eu oro muito porque Jesus me leva a orar muito, porque Ele é a minha vitória. E quando eu olho a vitória que Ele me deu, não há nada que eu faça que substitua o que Ele fez por mim. Então eu sou constrangido a buscar essa vitória, seja para a minha vida, seja para a minha família, porque é promessa de Deus que tenhamos vida e vida com abundância. É promessa de Deus. Deus quer que a gente viva uma vida feliz agora, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento. Deus quer que nós vivamos uma vida feliz aqui na terra. E ser feliz não é uma consequência ou uma sorte de cada um, é uma decisão que você toma, se basear na vitória de Cristo e ser uma pessoa grata por tudo aquilo que Ele fez. Ser uma pessoa diferente, viver essa vitória em sua plenitude. Antes eu era condenado, hoje já não sou mais. Antes eu não tinha esperança porque a vida se limitava na morte. Hoje não, eu acredito que depois da morte tem ressurreição. Eu acreditava que as vitórias eram passageiras, que essa vida era uma vida sem sentido, sem rumo, mas não, hoje eu sei que eu vivo nessa terra, aquilo que Deus está aqui tudo o que eu posso viver, porque eu tenho certeza que viverei plenamente na eternidade, no novo céu e na nova terra. Em Jesus Cristo, eu acredito que eu posso viver o agora. Na faculdade a gente escutava muito isso, a questão do agir de Deus, do já e o ainda não, né? Do já e do ainda não. Qual é o já de Deus? Às vezes tem situações que ainda não vão acontecer, está reservado lá na eternidade, mas existe o já de Deus. A cruz me dá a fé, a cruz me dá a esperança que muitas coisas podem acontecer agora. Por isso que eu acredito que Deus ainda cura. Se Deus achar que isso vai fazer uma diferença na minha história, na história da minha família, Ele faz cura. Eu fui curado. Quem já foi curado, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Aí, glória a Deus, Deus ainda cura. A gente não tem como marcar e decretar que porque é Deus que faz, mas eu creio que Ele faz. Faz ou não faz, meu irmão? Ele faz. Eu creio que Deus ainda abre porta, Deus faz, coloca a gente onde Ele quer colocar, porque Ele faz, Ele está no controle. Tem muita coisa que pode acontecer agora através da nossa fé. E você vai ver no Evangelho como Jesus correspondia à fé das pessoas. Como Ele correspondia, porque as pessoas olhavam para Jesus e falavam, esse é o Messias, esse aí pode resolver. Mas que nós não tenhamos fé apenas para resolver os problemas de agora, não apenas para resolver problemas que às vezes nós criamos. Quanta gente ora para resolver problema financeiro, mas o cartão de crédito está na mão de quem, meu irmão? Quantos de nós queremos que Deus resolva problema financeiro, mas a gente que cava o buraco e depois faz campanha para Deus se desfazer. Aí Deus desfaz o buraco, aí você vai lá de novo com o coração feliz da vida e passa o cartão e se arrebenta de novo, aí faz campanha de novo. Tem coisa, meu irmão, que não é campanha, não é oração, é posição, é sua forma de lidar com aquilo que você tem. Tem coisa que não é mágica. Oração não é passe de mágica, oração é uma vida de entrega a Deus, onde você se coloca diante de Deus, vivendo essa esperança plena que é capaz de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Tem coisas que a gente vai viver nessa terra que a gente não vai entender, mas pela fé a gente acredita naquilo que a gente não vê, mas já é realidade, porque a palavra de Deus diz que existe. Eu confio na palavra. Aí você fala assim, aí se alguém questionar falando que a Bíblia foi escrita por homens, olha, Deus usou homens mesmo. Deus usou homens para escrever a Bíblia, porque se Ele fala direto, ninguém entender nada, porque Deus está muito distante, a glória de Deus é distante, não tem como Deus tentar falar conosco, e nós não vamos entender, porque nós somos tão pequenos, que a gente não entende. Então Ele tocou corações, tocou homens, para que homens pudessem falar na nossa linguagem, para a gente entender a vontade dEle. Por isso que a Bíblia está escrita.
Por isso que a Bíblia está revelada dessa forma. E a Bíblia é cheia de revelações que não tem cabeça, não tem mente humana que consegue elaborar. As atitudes de Jesus são coisas que chocam até hoje quando as pessoas param para ler. Ainda que haja crítica, ainda que pessoas duvidem, ainda que hajam pessoas que não acreditam na nossa fé, nós temos a certeza que não temos apenas uma relação com um livro, não temos apenas uma relação com folhas, temos relação com uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E a pessoa na qual nos capacita a entender, que fala comigo, que fala com você, fala com o fulano de tal que está lá no Sri Lanka, fala com o fulano de tal que está lá na Indonésia, é o Espírito Santo, que é uma pessoa que também fala contigo. Ele fala: olha, a sua fé é em acreditar, a sua fé é baseada em acreditar no Senhor Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus. Jesus. Para mim terminar essa mensagem, a gente como igreja, como homens e mulheres de Deus, precisa fazer Jesus aparecer na nossa vida. Porque o Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? O Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, tem uma função. A função dele é glorificar a Jesus Cristo, a fazer que todo mundo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, vamos abraçar essa função e fazer Jesus aparecer, para que a vitória de Deus não apenas me alcance, mas alcance todos aqueles que estão perto de mim. Seja a vitória que for, seja uma cura, seja uma porta aberta, que essa vitória seja para todas as pessoas, que ela venha alcançar todas as pessoas, porque eu não posso ser um cristão e achar que a vitória é só minha, focar nas vitórias que pertencem é só para mim, é só meu. Não. Deus, meu irmão, quer que a gente conquiste a vitória, que sirva para o outro, que seja bênção para a vida do outro, que alcance o outro, que a cura que Deus operar na tua vida seja bênção na vida do outro, que você seja instrumento na mão de Deus, que você apenas receba a vitória e fique ela guardadinha, não que você seja um instrumento vivo para tantas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A minha vitória, essa vitória da cruz é vitória minha, essa vitória é sua, e tem muita gente precisando ouvir essa vitória. Ou seja, você vem aqui na igreja para ouvir, em busca da sua vitória, busca mesmo, busque, clame, ore, confie em Jesus, mas saiba que Deus quer usar desta luta, desse problema, te usar para fazer de você um instrumento vivo para onde quer que você for. Deus quer que a sua história seja um instrumento que indique, que seja uma seta indicando Jesus é o caminho. Que a sua vida, que o seu problema, que a sua dificuldade seja uma seta indicando o caminho. E o caminho é Jesus. Diga isso para o irmão que está ao teu lado, que é a tua vida, meu irmão. Mas fala com aquela boca de profeta e profetiza. A sua vida, minha irmã, meu irmão, seja uma seta indicando o caminho. E o caminho é Jesus. Jesus. Tudo subsiste por causa dele. O som do violão saiu aqui hoje só porque Jesus faz a gente subsistir debaixo da graça dele. Você respira, quem está respirando, irmão? Tudo por causa dele. Por causa dele. Por causa dele. Por causa dele. Meu irmão, dá para entender esse mistério? Se as coisas subsistem por causa dele, o que ele não pode fazer, irmãos? É ele que mantém, ele que mantém tudo existindo, ainda que as coisas acham que vivam por sua própria força. Ele que está dando graça, ele que está dando força para o mundo existir, para a terra rodar em redor do sol. É Jesus Cristo, tudo funciona por causa dele. Então, meu irmão, minha irmã, viva nessa fé, confie nesse Deus. A tua fé é Jesus Cristo, Senhor da minha vida. Descansa nele, se lança nele. Tenha desejo em ter intimidade com essa pessoa chamada Jesus Cristo, para que você viva toda a vitória que você precisa alcançar. Tenha intimidade com esse Jesus, meu irmão.
Não basta apenas conhecer o metodismo, conhecer o pastor, conhecer o irmão tal. Tenha um anseio de conhecer Jesus. Como diz aquela música das crianças, quem é Jesus? Eu preciso tanto saber. Eu preciso conhecer mais. Eu preciso ver mais, porque toda a Bíblia fala de Jesus. O Antigo Testamento indica, fala que o Messias vai chegar. O Novo Testamento se cumpre a profecia. E nós, como Atos dos Apóstolos, estamos escrevendo a história até o dia do Senhor. Escrevendo, porque tudo é por causa dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Convido você a fechar os seus olhos. Pessoal aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, é muito difícil a gente decretar e falar que algo vai acontecer, a não ser que Deus, na sua infinita misericórdia, toque, faça algo de extraordinário, porque eu acredito que Ele faz. Mas algo que eu digo para você com certeza, baseado na palavra de Deus, você já é um vitorioso. Seja passando por luta, por uma dificuldade, você já é vitória, porque você acredita e você subsiste debaixo da graça, da unção do ungido, da unção de Jesus Cristo. E nessa certeza, meu irmão, tudo é possível ao que crê. Tudo, porque graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Eu convido você a cantar a Ele a glória, tem como? Porque dele e por Ele. E nesta adoração, convido você a vir para o altar, colocando a tua vida diante de Deus. E pode ter certeza, ministério de oração. Ministério de oração aqui no altar, por favor. Ministério de oração. E você, minha irmã, meu irmão. Peço você que vem aqui à frente, meu irmão, minha irmã. Vem aqui no altar, vamos orar. Vamos clamar, não é o toque da nossa mão, não é o fato de vir para o altar, não. Mas é a nossa fé em Jesus Cristo. É a nossa fé naquele que venceu a morte, naquele que rompeu o abismo, que rompeu a distância, que venceu a distância que existia entre nós e Deus. E nessa noite, se você chegou aqui cansado, triste, amargurado, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, receba um alívio, porque a palavra de Deus diz que o jugo dele é leve, que o jugo dele não é pesado, que Ele te liberta de todo mal, que Ele te apresenta a maior vitória que você precisa. Vitória esta que te ajuda e que te motiva a buscar tudo aquilo que você precisa na tua história. Então por isso nessa noite, adore o Senhor. Porque dele por ele,
aquele que sustenta todas as coisas. A tua vida está na mão de Deus, meu irmão. Oh, meu querido, Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida, meu irmão. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que te amou primeiro. O Deus que te amou primeiro. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Antes de você chorar, bem antes de você chorar, Jesus já chorou por você. Jesus chorou por você. Bem antes de você nascer, Jesus venceu por você. Por isso tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã, porque Jesus venceu. Jesus venceu o mundo. Jesus, você venceu o mundo. E nesta fé você vai vencer. Nesta fé a sua vida vai mudar. Você não vai ser mais a mesma. Você não vai ser mais o mesmo. A cada dia Deus vai mostrar o que Ele tem para você. Deus tem mais do que uma cura para te dar. Deus tem mais do que uma porta aberta para abrir. Ele tem vida eterna para te oferecer. Aleluia! Vida plena. Pai querido, na autoridade do teu nome, debaixo da tua graça, da tua vontade, oramos, ó Deus querido, para que o Senhor faça a tua vontade no meio do teu povo. Que o Senhor supra a necessidade do teu filho e da tua filha. O Senhor sabe a angústia, o Senhor sabe a luta que ela está enfrentando. Por isso, ó Deus querido, Deus que faz tudo existir debaixo da tua vontade, toma a vida da tua filha nas tuas mãos agora. Toma o teu filho nas tuas mãos e dá fé, dá confiança em seu coração. Que ela não venha desanimar por causa dessa luta. Que ela não venha desanimar por causa desse problema. Que ele não venha esmorecer porque parece que está dando errado. Não, que ele tenha fé. Que ela não seja guiada por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Por aquilo que crê. Por aquilo que crê. Por aquilo que crê. E nós cremos no Senhor Jesus. Ainda que na minha frente a luta seja tão difícil, ainda que a luta na minha frente seja tão angustiante, eu não me rendo, eu não me entrego, porque eu tenho fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus, levanta a mão aí e adore o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer mais e mais, ó Deus Todo-Poderoso. Quero te conhecer mais e mais através da tua palavra. Dá essa sede, Deus querido, nos desperta. Aleluia. Para que possamos buscar na tua palavra esse Jesus simples, o exemplo de ser humano que te busque e conheça, porque eu reconheço que eu subsisto, porque o Senhor está no controle de tudo. Se eu vou embora para casa, se eu chego em casa é pela tua graça. Se existem estrelas no céu,
Se existe um sol brilhando, se existe chuva, se existe água, é tudo por causa do teu poder. Se existe vida nessa terra, é por causa do teu poder. E por causa desse poder, eu descanso e confio que o Senhor está no controle da minha vida. Essa é minha fé. E esta é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que me dá vitória sobre todas as coisas que tentam se levantar contra a minha vida. Essa é a fé que me faz vencer o pecado. Essa é a fé que me faz ter vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o inimigo, sobre todas as coisas. Esta é a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé em Jesus Cristo, Filho de Deus.